Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nessa palavra que Deus me dá, eu quero compartilhar com você o que a Galileia teve a ver com a ressurreição. Qual a relação entre a Galileia e a ressurreição de Jesus? Vamos procurar entender como a Galileia entra nessa história. Depois que Jesus ressuscitou, a nossa ideia humana é de que Jesus deveria fazer um grande estardalhaço, aparecer no céu com poder e grande glória, brilhar para a humanidade toda ver. Nada disso aconteceu. E ele se escondeu. Vamos usar essa expressão. Jesus se escondeu após a ressurreição. Ora, se ele já estava glorificado, foi ao lugar dos mortos, pregou, fez a sua obra lá, subiu ao céu, cheio de poder e grande glória. Então, por que ele tinha que se esconder? Ele tinha que aparecer e se mostrar e o mundo todo ser sacudido. Não. Nada disto aconteceu. Vai acontecer. Na segunda vinda, ele vem com poder e grande glória. Os céus vão estrondar. A terra vai ser abalada, sacudida e o morticínio vai acontecer na terra. Bilhões de pessoas vão morrer porque Jesus vai matar. A Bíblia diz que ele sozinho vai pisar o lagar do vinho da ira de Deus. E ele vai matar todos que o rejeitaram, todos que se levantaram contra ele. E no final da grande tribulação, é bom a gente lembrar, a humanidade inteira estará unida contra Jesus. Por ocasião das pragas do Apocalipse, as pessoas vão se morder, as pessoas vão declarar ódio a Deus, vão olhar para o céu e vão blasfemar de Deus. É contra esses que a vinda de Jesus vai sacudir e abalar e matar. Então, será com justiça. Jesus não pedirá a nenhum anjo, nem a nós que subiremos e desceremos com ele para participarmos. Ele sozinho, a Bíblia é clara nisso, vai pisar o lagar do vinho da ira de Deus, ou seja, a matança de todas as pessoas que blasfemaram contra ele, todas as pessoas que se voltaram contra Deus, todas as pessoas que conscientemente se levantaram contra Deus. Jesus vai matar todas essas na sua segunda vinda. Essa sim vai ser com poder e grande glória. Os céus vão estrondar, aquele brilho vai ofuscar as pessoas. Mas quando Jesus ressuscitou, nada disto aconteceu. E em Mateus 28, eu gosto muito do relato de Mateus sobre isso. Diz que logo na madrugada do primeiro dia da semana, ao começar os primeiros raios de luz, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eu acho isso aqui tremendo. O primeiro evangelho, supostamente de Marcos, foi escrito muitos anos depois dos acontecimentos. O de Mateus, provavelmente o segundo, também foi escrito muitos anos depois dos acontecimentos. Naquela época, eles já tinham uma ideia clara da revelação de Deus de que não deveriam idolatrar a Maria. E então, nesses evangelhos, ela é chamada de a outra Maria. Junto com a Maria Madalena, foram ao sepulcro. E quando chegaram lá, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, se removeu a pedra e se assentou sobre ela. Interessante, elas chegaram lá, já tinha acontecido, mas pelo relato aqui aconteceu pouco antes. Elas, como
que praticamente assistiram aquele grande terremoto. Elas deviam estar no caminho quando o terremoto aconteceu. Ou seja, Jesus não ressuscitou durante a noite. Ele ressuscitou naquele momento, ao clarear do dia, na madrugada do primeiro dia. E então um anjo estava ali, se assentou sobre aquela pedra. A pedra depois foi descoberta recentemente. É uma pedra circular, a espessura aproximadamente assim de um palmo, parece uma roda de caminhão ou de trator, de tão grande que ela é, da altura de uma pessoa. E aquela pedra muito pesada tinha sido rolada para a entrada do túmulo. E no terremoto, aquela pedra foi tirada, jogada para o chão, o anjo se assentou sobre ela e as Marias chegaram. O aspecto do anjo era como um relâmpago, a sua veste era alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, não tenham medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Interessante. Ide dizei aos discípulos que ele ressuscitou. Por enquanto, ao mundo não. Os discípulos tinham que ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder do Espírito Santo. Eles seriam testemunha da ressurreição de Jesus. Não os anjos, nem o próprio Jesus. Jesus só apareceu aos discípulos. E aquilo foi algo escondido do mundo. Jesus não tinha mais satisfação nenhuma a dar a ninguém do mundo, e ele deixaria a sua palavra para ser pregada, mas ele tinha que preparar os pregadores. Os discípulos tinham que se reunir e todos irem para a Galiléia. O apóstolo Paulo faz menção disso em Coríntios, que de uma vez só foram cerca de 500 pessoas. Eles não contaram, não deu para contar ao certo o número. De uma vez só, cerca de 500 pessoas para quem Jesus apareceu ressurreto lá na Galiléia. Jesus deixou isso claro antes de morrer: vocês vão para a Galiléia. O anjo falou: vão para a Galiléia. Eles não foram logo. Naquele primeiro dia da semana ficaram em Jerusalém. E Jesus apareceu a eles em Jerusalém. Mas a ordem era ir para Galiléia. Depois, Jesus só apareceu a eles na Galiléia. E o Evangelho, mais adiante, Mateus 28:16, diz que eles seguiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. O Evangelho de Mateus termina logo a seguir com a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide lá na Galiléia. Então, dá a entender que Jesus falou isto quando estava com os discípulos na Galiléia. Agora, no meu entendimento, por que a Galiléia? A Galiléia foi o palco para o desenvolvimento da vida de Jesus. A Galiléia recebeu Jesus. Jesus foi criado ali, cresceu ali. A Galiléia foi o palco do ministério principal de Jesus. Em volta do mar da Galiléia, Jesus andou de barco, a pé, multidões encontraram Jesus, multidões foram curadas, abençoadas. O mar da Galiléia é um local lindo, deslumbrante. Deus me deu a graça de estar lá numa época de guerra, 50 anos atrás. É lindo o local, ao pé do Monte Hermon. É um lago de água doce a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É um buraco, o mar da Galiléia, mas é lindo. E ele é muito calmo, embora com o vento
ele forme ondas pelo que é chamado de mar, mas não é um mar, é um lago de água doce formado pelo rio Jordão. E aproximadamente do tamanho da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, para quem quer assim imaginar. É muito bonito, dá para andar de barco para lá e para cá, tem muito peixe, se pesca muito ali até hoje, e então Jesus desenvolveu o seu ministério ali. A Galileia recebeu Jesus. Em algumas vezes, Jesus foi para a Judéia, foi para Jerusalém. Mas, na ressurreição, ele precisava de um ambiente recluso para os discípulos, para dar as últimas instruções. A Bíblia diz que Jesus apareceu durante 40 dias aos discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus queria estar num ambiente a sós com os discípulos, onde? No monte lá da Galileia. E ali estava somente com os discípulos que já conheciam bem aquele local e longe de microfones, longe da fiscalização dos fariseus. Ali os discípulos estavam reunidos a sós com Jesus e Jesus a sós com os discípulos. A Galileia representou muito, era um ambiente acolhedor para Jesus fazer discípulos e depois aparecer ressurreto aos seus discípulos. A Judéia ainda fervilhava de ódio, de perseguição. Jesus disse a respeito de Jerusalém: Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir teus filhos debaixo das asas como a galinha, e vós não quisestes. Pois é, Jerusalém, aquele ninho de veneno religioso, ainda odiava a Deus. Por isso Jesus apareceu na Galileia. Vamos procurar entender isso. Existe muita coisa na vida cristã que não é para a gente ficar fazendo de público. É para a gente se fechar com os discípulos, para a gente poder transmitir lições importantes, para a gente poder desenvolver comunhão. A igreja, a palavra igreja quer dizer os chamados para fora do mundo, para estarem juntos, são santificados, são separados do mundo para serem edificados. A igreja não é para ficar misturada com o mundo em atos religiosos, não. Os atos religiosos são para serem celebrados num ambiente recluso, com os santos. Deus separa, manda separar, santificar. Não é para ficar fazendo reuniões abertas para quem não quer saber de Deus, quem vem só para criticar ou quem vem só para paquerar e arranjar namoro. Não. O ambiente da igreja é para ser santo, separado, e a gente deve buscar esses ambientes, por exemplo, nas células, nas casas, para a gente estar a sós com os que são discípulos, compromissados, que querem buscar a Deus. Procure entender isso, porque a Galileia foi importante, como Deus nos quer amando e estando muito tempo a sós com os nossos irmãos para edificação.